Coordenação e capítulo inicial, a gente vai falar sobre a fisiologia humana do nosso sistema nervoso. Então, o sistema nervoso, ele é responsável pelo ajustamento do nosso organismo ao meio ambiente. E a sua principal função é perceber e identificar as condições ambientais externas, bem como as condições que estão presentes no interior do nosso organismo, a fim de elaborar uma resposta mais adaptada a essas condições. E como o sistema nervoso é um sistema extremamente complexo, a gente organiza esse sistema nervoso humano em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. No sistema nervoso central, a gente tem duas subdivisões, que é o nosso encéfalo e a nossa medula. E o encéfalo ele vai ser constituído do cérebro, do cerebelo, do tronco encefálico, que é composto pelo mesencéfalo, ponte e bulbo. Por que eu estou falando sobre o sistema nervoso nesse nível de detalhamento? Porque a partir de agora a gente vai começar a compreender qual que é a função específica de cada um desses componentes do nosso sistema nervoso central. E quando a gente faz referência ao nosso sistema nervoso periférico, a gente vai falar especificamente dos nossos nervos cranianos. Então, no nosso crânio, a gente tem 12 pares de nervos. Na nossa medula, a gente tem 31 pares de nervos que a gente chama de raquidianos. E a gente também tem as terminações nervosas que vão, em conjunto, formar o nosso sistema nervoso periférico. Então, vamos falar hoje especificamente sobre o sistema nervoso central. Então, a primeira parte que nós vamos falar é do encéfalo. O nosso encéfalo, ele possui cerca de 1,4 kg lá nos indivíduos que são adultos, e esse encéfalo, ele está localizado na nossa caixa craniana. Essa caixa craniana, ela é uma estrutura óssea extremamente rígida, que vai garantir aí a proteção e a segurança desse encéfalo, que é extremamente importante para o funcionamento normal desse indivíduo. Como a gente já tinha falado naquele esquema inicial, o nosso encéfalo ele é dividido em 3 partes: o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico. Então, usando dessa ilustração aqui, nela a gente está representando o encéfalo. A gente consegue perceber que a maior parte desse encéfalo é o nosso cérebro. Aqui na base do cérebro a gente tem o cerebelo e aqui, mais ou menos na linha mediana da nossa medula ou coluna vertebral, a gente tem o tronco encefálico. Vamos falar especificamente agora do cérebro. Como eu já tinha adiantado, ele constitui aproximadamente 90% da nossa massa encefálica e a sua superfície ela é bastante pregueada. Então, essas dobras que a gente percebe aqui no nosso cérebro é extremamente importante para favorecer o aumento da superfície de contato, entre os neurônios que vão compor aqui esse cérebro. E a gente pode fazer uma divisão desse cérebro em 2 hemisférios, o hemisfério esquerdo e o direito. E, além dessa divisão do cérebro em hemisférios, a gente também pode perceber a organização do cérebro em 2 partes. Olhando essa ilustração aqui, a gente consegue perceber que a extremidade do nosso cérebro é mais rosada e a parte medular central do nosso cérebro ela é mais acinzentada. Então, a gente faz a separação entre córtex, que é a parte externa, que é composta pela substância cinzenta, que são os corpos neuronais, Então, aqui vão estar presentes, o núcleo do nosso neurônio, e a gente tem a região interna, que é essa região aqui, que é chamada de substância branca, que é a porção mais interna no nosso cérebro, aonde estão, os nossos dendritos e axônios. Não sei se vocês se recordam da estrutura neuronal, mas o neurônio geralmente ele tem um formato estrelado, em que o corpo neuronal é a porção onde a gente tem o núcleo desse neurônio, o axônio é o prolongamento desse neurônio e
né, os dendritos vão ser as extremidades através dos quais esse neurônio consegue interagir com o neurônio vizinho, tá? Então, no nosso cérebro, o núcleo, né, neuronal ele está na extremidade e os axônios e dendritos, que são os locais de comunicação neurônio a neurônio, eles estão localizados mais internamente. O nosso cérebro ele executa inúmeras funções. Dentre elas, a gente pode falar a percepção das sensações, a realização dos atos conscientes e voluntários, né, que geralmente são os nossos movimentos, também a porção cerebral que está relacionada ao nosso pensamento, à nossa memorização, à nossa inteligência. Existe uma porção associada à aprendizagem, também a percepção dos sentidos, né? Olfato, paladar, visão, e também está relacionado ao controle do nosso equilíbrio. Então, aqui, grosseiramente, né? Existe aqui um cérebro que ele está todo compartimentalizado e cada compartimento desse, né? Está marcando o controle ou é responsável pelo controle de determinada movimento ou função cerebral. Então, aqui atrás, né, quase na nossa nuca, a gente tem uma porção cerebral que está associada à nossa visão, né? Acima dela, uma porção que faz associação visual, né? O tato, os movimentos básicos, os movimentos que são coordenados. Aqui na parte frontal está relacionado ao nosso comportamento e emoção, mais centralmente a parte que está relacionada à nossa fala e lateralmente a porção que está relacionada à nossa audição, né? Por que é importante que vocês conheçam mais ou menos, né, esses locais de atuação ou de controle de determinadas funções cerebrais? Existem até alguns filmes, né? Eu não vou me recordar aqui do nome de um, mas eu lembro da história. É uma moça que ela era patinadora no gelo, né? E numa determinada situação, acho que ela estava de férias ou num momento de lazer, ela leva um tombo na pista de gelo e ela bate a cabeça, né? Então, na hora que ela bate a nuca fortemente contra o chão, ela acorda sem a visão. Provavelmente porque nessa queda ela lesionou essa porção visual, né? Dependendo dessa lesão, é uma lesão irreversível e esse indivíduo ele pode perder a visão quando ele sofre acidentes, né? Nessa porção cerebral especificamente, né? Por isso que é tão grave quando crianças, principalmente antes dos 2 anos de idade, caem de cabeça no chão, né? Vamos lembrar que o crânio de uma criança até os 2 anos, ele ainda tem a moleira aberta, que é essa porção aqui, né, acima, né, da cabeça, ainda em processo de calcificação, de enrijecimento. Então, dependendo do local onde a criança bate a cabeça, ela não pode dormir, ela precisa ficar em observação, porque ela pode ter algum comprometimento de uma função cerebral importante, né? E às vezes, quando isso acontece, existe a possibilidade da gente intervir com medicamentos para diminuir a inflamação, para ajudar esse indivíduo a resolver esse processo, diminuindo as sequelas, né? Por isso que a ocorrência de acidentes vasculares cerebrais, que atualmente são chamados de acidentes vasculares encefálicos, é tão importante que a pessoa ela seja atendida o mais rápido possível. Porque dependendo do local da lesão, e o médico ele vai conseguir conhecer esse local especificamente através de uma tomografia, eu consigo, às vezes, entrar com uma determinada medicação, ou eu vou induzir um coma nesse indivíduo de forma a diminuir a inflamação, ou diminuir a pressão interna craniana para pegar e ver se eu consigo reduzir, né, as consequências daquele acidente ou daquele quadro patológico, ok? Falando mais especificamente das porções cerebrais, dentro do nosso cérebro a gente tem uma porção chamada de tálamo e hipotálamo. Eles estão presentes na região inferior do nosso cérebro e o tálamo
Ele é responsável pela reorganização dos nossos estímulos nervosos e ele também é responsável pela nossa percepção sensorial. Então, está relacionado muito à nossa consciência. Já o hipotálamo, ele exerce algumas funções muito importantes para nós. A primeira delas é o fato de que o hipotálamo regula a nossa homeostase corporal. Ele regula também a nossa temperatura, o nosso apetite, o nosso balanço hídrico e o controle da nossa hipófise e de outras glândulas. Por isso que quadros infecciosos a níveis cerebrais são tão graves, porque eu posso, comprometer o funcionamento de funções cerebrais que são extremamente importantes para a manutenção da nossa vida, tá? Então, vamos marcar aqui, o tálamo é essa porção aqui, mais na base do cérebro, internamente, e o hipotálamo está aqui, logo abaixo dela, tá? Só a título de conhecimento, tudo bem? O nosso cerebelo, ele está aqui, ó, na base do nosso crânio, próximo aqui à nossa nuca. E ele é responsável pelo equilíbrio do nosso corpo, Então, pessoas que geralmente têm problema de labirintite, o médico ele vai investigar qual que é a origem dessa labirintite, Pode ser um mau funcionamento do cerebelo, mas também pode ser um problema só auditivo, Então, quando o médico rastreia e consegue identificar a causa, ele consegue tratar melhor e ajudar esse indivíduo na resolução dessa patologia. Está relacionado também ao nosso tônus e vigor muscular, a nossa orientação espacial e a coordenação dos nossos movimentos, Falando um pouquinho do tronco encefálico, que é essa porção aqui, eu posso ter 3 divisões do nosso tronco encefálico. A porção inicial, lá perto do hipotálamo, é o mesencéfalo. Depois a gente tem a ponte e o bulbo. Cada uma dessas porções realizando uma função em específico, O mesencéfalo, ele está relacionado à recepção e à coordenação da nossa contração muscular. E ele controla também a nossa postura corporal, tá? Já a ponte, ela está relacionada à manutenção dessa postura e ao equilíbrio do nosso corpo e tônus muscular. E para finalizar, o bulbo, ele controla os nossos batimentos cardíacos, os nossos movimentos respiratórios e também faz o controle da nossa deglutição, Então, por exemplo, mesmo que eu resolva que eu vou parar de respirar, eu não consigo sustentar essa ausência de respiração por muito tempo. Porque logo que os níveis de gás carbônico aumentarem na minha corrente sanguínea, o meu bulbo é informado e ele dá um estímulo involuntário para que a minha movimentação respiratória ela volte a acontecer, Da mesma forma, o nosso batimento cardíaco. A gente sabe que independente se a gente estiver dormindo ou acordado ou em coma, o nosso coração ele continua a bater. Isso porque o nosso bulbo ele está em constante vigilância, favorecendo aí a contração dessa musculatura também independente da nossa vontade. E vamos falar um pouquinho da deglutição. A deglutição, que é o ato de engolir, parte dele tem um controle voluntário e parte dele não está sob nosso controle, Então, quando a gente tem aquele estímulo inicial para a deglutição, aquele início daquele processo é um ato que a gente tem controle sobre ele. Mas uma vez que a gente consiga acionar o nosso bulbo para finalizar esse processo de deglutição, ele já passa a ser um processo involuntário para nós. Por isso que é muito comum, quando a gente está comendo e conversando, muitas vezes a gente engasgar. A gente engasga porque voluntariamente eu queria falar naquele momento. Mas o meu bulbo recebeu um estímulo para finalizar o processo de deglutição. Nesse choque de informação, falar ou deglutir, o alimento ele pode ir para o trato respiratório e isso vai me fazer engasgar
e eu vou ter uma resposta quase que imediata no sentido de tossir e expulsar esse alimento que foi para o caminho errado. Ele seguiu o caminho do trato respiratório ao invés de seguir o caminho do trato digestivo, ok? Então, pessoal, para não ficar muita informação, a gente finaliza essa primeira videoaula aqui, falando especificamente sobre esses componentes do sistema nervoso central. Eu gostaria que vocês seguissem o nosso roteiro de estudo para essa semana, fizessem os exercícios que estão sendo propostos e, caso haja alguma dúvida, entre em contato comigo através do e-mail na turma de vocês. Eu peço que seja preferencialmente por esse canal, porque assim os colegas também conseguem ver quais são as dúvidas que vocês estão tendo. Às vezes a sua dúvida é a dúvida do colega também, e todos também terão acesso às respostas geradas a partir das dúvidas que vocês mesmos levantaram, ok? Até o nosso próximo encontro, então. Espero que vocês estejam bem.